Estamos com o podcast A Jornada dos Príncipes. Neste episódio nós estamos recebendo o Dr. Evandro Pontes, que é autor do livro Pilares da Independência do Brasil. É um profundo conhecedor da história desse período e, de uma maneira geral, história do Brasil, e um profundo conhecedor desses sustentáculos que fizeram a nossa independência. Quem são? Nos Estados Unidos se fala dos pais fundadores da pátria. Estão até usando esse termo aqui no Brasil. Mas aqui a coisa é um pouco mais brasileira do que isso, né? Então, muito obrigado por estar conosco, doutor Evandro, e é um prazer enorme recebê-lo, uma honra. E eu gostaria que o senhor, então, se apresentasse um pouco. Eu sei que o senhor é advogado, mas o historiador não precisa ser formado. Hoje tivemos até estudantes aqui com conhecimento incrível, coisas que nem eu, nem muitos sabiam, né? Mas a sua apresentação, seja muito bem-vindo. Maestro Forrest, é uma honra estar aqui. Muitíssimo obrigado pelo convite. Ser lembrado já, para mim, é um motivo de muita alegria, muita satisfação e muita responsabilidade, porque eu estou diante de pessoas que também são estudiosos do tema há muito tempo, né? Então, um deslize aqui pode me custar muito caro. Eu sou advogado, sou formado em Direito pelo Largo São Francisco, pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Também depois cheguei a fazer letras na mesma universidade, na Universidade de São Paulo, mas no campus da cidade universitária. Depois retornei para o Largo São Francisco, onde fiz mestrado e doutorado. E boa parte das minhas pesquisas, muito por conta da influência que eu recebi na cidade universitária, eu utilizo muito o método histórico, né? Buscar a origem das ideias, a raiz da maioria das questões, né? Das discussões. E isso me levou a ter um interesse muito peculiar pela história. Eu faço leituras históricas com a finalidade de colher elementos para depois tirar as conclusões propriamente jurídicas, né, nos estudos que eu faço. E isso acabou me franqueando um acesso interessante a determinados recortes, períodos históricos, né, recortes e períodos da nossa história. Um período que é fundamental e muito importante é justamente esse período que eu chamo de processo da independência, né? Eu não olho a nossa independência meramente como uma passagem daquela bela tarde de 7 de setembro de 1822 para o dia 8, que inclusive é o dia de Nossa Senhora. Dia 8 é o dia de Nossa Senhora. Então eu não olho para a nossa independência como uma passagem de um dia para o outro, mas de um processo muito complexo que começa lá atrás, em 1802, 1803, aí em meio, né, aos conflitos da Revolução Francesa, aos primeiros anos do Império de Napoleão Bonaparte, e isso vai eclodir com a necessidade da família real de se transferir para o Brasil e aí começar um processo de desvinculação que é muito mais profundo, né? Sob o ponto de vista jurídico. Dom João VI demorou muito tempo, ele demorou quase 10 anos para preparar o país para que a gente pudesse receber essa graça que foi o Brasil e pudesse transformar isso na grande nação que é hoje. Então, Dom João VI foi um homem muito, muito, muito cuidadoso e muito sábio, né? Dom João VI era um homem muito sábio e ele cuidou disso para poder organizar o país de forma que nós tivéssemos condições de montar uma estrutura jurídica que depois recebesse um regime monárquico que foi estupendo e teve muito sucesso sob o ponto de vista econômico, jurídico, político, social. Foi um período de muita paz, foi um período de muito crescimento para o país, harmonia, foi um período em que o Brasil floresceu nas artes. O maestro sabe melhor do que eu, né? Sem monarquia não teríamos Carlos Gomes. Nossa, se a gente continuar aqui, vamos precisar, como a gente havia comentado, de 6 horas de podcast, como o pessoal tem falado por aí. Vamos bater o recorde, o recorde. Muito bem. Então, doutor Evandro, o senhor que fez a faculdade do Largo São Francisco, né? Temos 2 histórias sobre o Largo São Francisco. Primeiro que ali também
viveu durante 60 anos o nosso primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, de grande fama de santidade, de milagres. Ele morou ali, era o convento dos franciscanos, né? E também ali foi fundada, a faculdade foi fundada, se não me engano, em 1831, por Dom Pedro. 1827. 27 por Dom Pedro. O decreto é de 1827, né? De 11 de agosto de 1827. E a primeira aula, a aula inaugural, é de 1º de março de 1828. Perfeito. E a criação do Supremo Tribunal Brasileiro também foi uma criação de Dom Pedro, se não me engano. De Dom Pedro I, na verdade, foi uma reforma. Na verdade, se a gente for recuar um pouquinho, uma das primeiras providências que foi tomada, já estamos em curso aqui, né, no podcast, uma das primeiras providências que foram tomadas por Dom João VI, assim que ele conclui a transferência da corte para o Brasil. A transferência da corte, ao contrário do que muitos historiadores pregam de maneira equivocada, às vezes até de maneira maliciosa, de que aquilo teria ocorrido assim de supetão, de repente, teria o ar de uma fuga e etc. Mas aquilo foi um processo que foi trabalhado por Dom João VI e seus conselheiros mais próximos, em especial o Conde de Linhares. Né? Foram pessoas que trabalharam muito próximas com o Dom João VI, que era o príncipe regente. A sua mãe, Dona Maria I, uma mulher muito de coração muito bom, muito piedosa. Muito lúcida, pelo menos durante uma boa parte do tempo. Exato, ela já estava num período já bastante adoecida. E ali Dom João VI, ela ainda viva, mas bastante doente. Dom João VI assume como príncipe regente e retoma esse processo de transferência da corte, da capital de Lisboa para uma nova capital. Né? Isso em 1808 que se efetivou, né, a vinda da família. Exato, a viagem se conclui em 1808, ela tem início em 1807, né? E se conclui em 1808, mas o processo ele tem início, as primeiras discussões a respeito desse processo são entre 1803 e 1804. Né, discussões fechadas de Dom João VI com seus conselheiros, né? Na época, o conselheiro ele tinha mais ou menos uma função parecida com a do ministro de Estado hoje, né? Então, os conselheiros do príncipe regente Dom João VI sinalizavam, óbvio, alguns eram contra a ideia, outros eram a favor, mas a ideia que prevaleceu foi a da transferência da corte mesmo. E ele chegou a discutir esse processo e chegou a travar, inclusive, um mês e pouco antes da partida da família real para o Brasil. Ele tratou com o rei Jorge III da Inglaterra, inclusive um apoio, né, em um tratado que foi assinado entre Portugal e Inglaterra, um apoio de fragatas inglesas para poder fazer a escolta, né? Fazer a escolta, porque, enfim, era muita coisa e a gente estava falando, era uma viagem de altíssimo risco, né? Então, as pessoas assumirem que isso foi assim um cruzeiro, né? Como as pessoas gostam de dizer, um cruzeiro marítimo, foi passear no Brasil. Não é bem assim, né? Um momento muito delicado da história europeia como um todo. A Inglaterra fez esse apoio e ele chegou a fazer a transferência aqui para o Brasil. Ao chegar no Brasil, as pessoas pouco comentam isso, mas ele, quase com um mês aqui no Brasil, uma das primeiras providências que ele toma é fazer uma reforma ampla do poder judiciário. Então, Dom João VI, já em 1808, já com a chegada da corte para o Brasil, ele toma as primeiras providências para transferir boa parte do poder judiciário para uma nova estrutura que ele estava criando aqui no Brasil. Então, o embrião do STF, na verdade, é obra de Dom João VI. E Dom Pedro I, obviamente, até chegar à Constituição de 1824, teve todo o cuidado em preservar a ideia matriz do seu pai, né? Então ele recebeu essa tradição de Dom João VI e foi muito criterioso e muito cioso na hora de criar um poder judiciário que desse respaldo àquela estrutura
que havia sido... ela não foi criada, mas ela foi reformada aos moldes das necessidades do tempo, né? Do tempo, certo. Muito bem. E essa Constituição não é o assunto do nosso podcast, A Jornada dos Príncipes, mas ela deve ser bem diferente da Constituição que em vigor hoje do Brasil. Sim, ela é bem diferente da Constituição que está em vigor hoje, bem diferente das constituições que foram tentadas na Europa ao tempo da Revolução Francesa, muito diferente da Constituição americana. E eu sou um apaixonado pela Constituição de 1824. Acho que ela tem muitas vicissitudes. Foi uma obra de arte dos gênios políticos da época, né? Dizem que ela foi outorgada por Dom Pedro I, que também não é correto dizer. Ele botou a mão na massa, digamos assim, né? Mas ele montou um grupo com 10 juristas, né? Que se responsabilizou pela construção daquelas ideias em um documento constitucional a partir de ideias que ele tinha extraído de Benjamin Constant, né? Benjamin Constant, não o brasileiro. Não, o brasileiro, o francês, exato. O francês, que é A2, né? Sim, é o Benjamin Constant francês, de onde ele tira a ideia do chamado quarto poder, que é o chamado poder moderador, né? Que tem exatamente a função de manter o equilíbrio e a harmonia, né? Principalmente a harmonia. Bom, o senhor é maestro, o senhor sabe a diferença entre equilíbrio e a importância da harmonia, né? Sim. Uma música desarmônica não é uma música, é um barulho, né? Sim. Então, o que nós temos hoje, do ponto de vista constitucional, se eu puder fazer uma ponte com a música? Sim. A gente tem algo desarmonizado, maestro. Então, como a coisa está desarmonizada, o que a gente tem semanalmente? Barulho. Caos, um poder se digladiando com outro, desequilíbrios, confusões, um invadindo a esfera do outro, um bravateando sobre o outro, né? Então, o que falta? Falta harmonia. E o papel dessa harmonia era muito bem tocado na época pelo monarca, que foi bem desempenhado, muito bem desempenhado por Dom Pedro I. Dom Pedro enfrentou uma resistência muito grande do centrão daquela época, né? Já tinha, né? Já, enfim, um determinado político aí criou o centrão da época, que causou muito desconforto para o nosso querido monarca, que ao fim de seu período monárquico, em 1831, acabou forçando a abdicar da sua posição. Nós tivemos ali os 9 anos de regência até Dom Pedro II assumir. E ele assumiu com uma magnanimidade muito grande esse poder moderador. Ele soube administrar isso até onde foi possível, né? Até o centrão... 49 anos, né? Quase. Exato, até a gente ter novamente o problema com esse mesmo grupo, né? E a estabilidade do Império, do primeiro e do segundo, né? 49 anos, só perde para a estabilidade da coroa inglesa, né? Exato. Temos 300 anos de monarquia, mais ou menos, né? E não sei quantos, uns 70 anos quase de reinado da Rainha Elizabeth. Exato. Bem parecido com a situação republicana dos países também, né? Exato. E aí tem a curiosidade desse sistema, né, criado na verdade não foi criado por Dom Pedro, né? Dom Pedro, ele deu as bases e o sistema acabou sendo criado no exercício do dia a dia, né? Não só pelo povo, mas pela nobreza brasileira, pelos políticos, pelas pessoas encarregadas de fazer o poder funcionar em respeito àquele pacto, né? E ali Dom Pedro fez esse papel de maestro, porque ele conduzia o aspecto harmônico dos poderes, né? Tanto é que um sinônimo para a condução da orquestra, maestro ou regente, né? Que ele era o príncipe regente, é uma regência, né? Exato. Reger as diferentes partes da orquestra, o momento certo para entrar, mais alto, mais baixo, né? E é muito parecido, né? Porque o regente, ele não precisa se investir de nenhum instrumento. Exato. Às vezes a gente tem, é muito raro, né? A gente vê
nesses concertos para piano e orquestra, às vezes o regente ele pode estar no piano, mas isso é muito raro. É mais raro. É raríssimo. O correto mesmo é o regente fazer o seu papel de regente sem precisar executar nada. Ele não executa. Exato. Ele faz a partitura funcionar de maneira harmônica. Esses foram os nossos dois monarcas. Então, a propósito, doutor Evandro, nós falamos aqui de regência de harmonia, de música, não é? E Dom Pedro era um exímio musicista, ele tocava praticamente todos os instrumentos da orquestra. Eu consegui contar 9. Né? E teve professores de harpa, professor de todos esses instrumentos, ou ele aprendeu junto com a orquestra menino. E de Dom João VI aprendeu a tocar trombone, o que sinaliza que Dom João VI já era uma tradição dos Bragança, né? Desde Dom João IV, Dom João V. A música, a musicalidade, o gosto pela música. Dom João VI também gostava muito de canto-chão, do canto, vamos dizer, gregoriano da igreja, né? Dos Te-Deums e do ofício todo da missa e tudo mais. Ele era, como se diz, é uma palavra que até eu não conhecia até um tempo atrás, melômano, ou seja, ele gostava de melodias, né? E em inglês tem o tunesmith, que é aquele que mexe com melodias, que faz melodias toda hora e cantarola e tal. E compunha também, né? Embora não haja obras sobrevivente de Dom João VI. Eram coisas simples, mas ele compunha. E então a música e a harmonia, a regência, será que não teria uma razão dessa... ele era muito impetuoso, inclusive Dona Leopoldina escreve para o seu pai, o imperador Francisco, na Áustria, e diz, olha, meu marido, meu querido Pedro, né, meu Pedro, ele é compositor e eu estou lhe mandando 2 obras, uma sinfonia e um Te-Deum, que ele mesmo compôs e lhe dedica. O estilo dele é um pouco rebuscado, força dos mestres, ele teve como mestre Marcos Portugal, que ficou famoso na Itália, como um compositor de óperas. Imagina, um português fazer sucesso compondo óperas italianas da Itália. Depois ele vem ao Brasil com a corte e instrui, continua a educar Dom Pedro. Já tinha sido professor de Dom Pedro antes, em Portugal. E aqui ele continua com a harmonia, com a orquestração, como também o padre José Maurício Nunes Garcia, que era o nosso Mozart. Nosso Mozart. Foi comparado a Haydn, equivale a Mozart, né? Sim, por Neukomm, aquele compositor austríaco que também era professor de Dom Pedro e de Dona Leopoldina no Brasil, né? Então, vamos falar um pouco sobre a música e a regência. A regência e a música e também o casal, Dona Leopoldina, né, e Dom Pedro, nesse aspecto musical, dos primeiros momentos do casamento. Isso é um tema que está presente no filme que estamos apresentando, né? A Jornada dos Príncipes. Então, algum comentário nesse sentido? A proximidade deles com compositores, enfim? A música foi um elemento de união do casal durante praticamente toda a vida, né, de Dona Leopoldina. Ela se utilizou da música para entender Dom Pedro. Isso é uma coisa interessante que transparece em suas cartas, né? Ela era muito sensível, era uma princesa verdadeira, uma erudita completa, e ela se utilizava desses instrumentos para entender o mundo. E ela usou da música para entender Dom Pedro. Isso é uma coisa muito bacana. E ele era, de fato, um compositor muito talentoso, um compositor de mão cheia. Antes dela chegar no Brasil e antes deles se casarem, Dom Pedro, ainda menininho, lá 14, 15 anos, ele era apaixonado por montaria, né, cavalo. E isso o colocava muito próximo da estrebaria. E próximo da estrebaria ele ficava mais próximo dos senhores, dos homens de corte um pouco menos sofisticados, que ficavam mais próximos da estrebaria e cuidavam de cavalo, e dos escravos. Isso fez com que Dom Pedro estabelecesse uma amizade muito grande com essas pessoas que ficavam ali circulando na estrebaria da Casa Real. Ele obviamente aceitava convites e de vez em quando ele aparecia anonimamente em cantorias, as famosas rodas de lundu, que são as tetaravós das rodas de samba, né? Tá.
E Dom Pedro chegou a frequentar esse tipo de ambiente por um interesse musical. Ele via que tinha um domínio, uma forma de execução da chamada então guitarra flamenca, né? E ali ele trouxe interesses, elementos musicais para dentro da sua música que transparecem essa impetuosidade. Então Dom Pedro, ele é não só como músico, mas também como político, uma espécie de Beethoven. Ele é impetuoso, né? Sim. Ele é impetuoso, ele é ousado, ele chega a ser, em alguns momentos, abusado. Não só politicamente, mas musicalmente também, né? Sim. Ele tem estruturas bastante abusadas musicalmente. E isso é muito curioso, né? É muito interessante. Sim. Então, ele foi tanto um regente sob o ponto de vista político quanto sob o ponto de vista musical, mais dessa linha impetuosa, né? Diferentemente de Dom Pedro II, que está mais para um regente melancólico. Ele seria mais um Chopin, né? Dom Pedro II seria aquele homem mais melancólico, mais contido, aquela música mais introspectiva. Dom Pedro II tem esses aspectos introspectivos, né? Talvez até pela educação que ele teve, não só por José Bonifácio, mas pelo segundo tutor, né, que o conduziu sempre com muita rigidez, não podia brincar, tinha digamos, uma agenda semelhante à da princesa, horas e horas de estudo, diferentes matérias e pouca diversão, né? Então, muita seriedade, embora mantivesse um bom humor, coisa da natureza brasileira até, né? Exato. Já Dom Pedro, primeiro, a criação dele foi mais para a guerra, não foi? Foi uma educação militar, né? Então, ele mesmo fala de uma certa deficiência da sua educação, o que não é correto. Eu acho muito mais um ato de humildade dele, dizer que ele não tinha a formação completa, mas há passagens certificadas de que durante a travessia, em 1807, de 1807 para 1808, portanto, Dom Pedro tinha de 9 para 10 anos, né? Ele é nascido em 1798, portanto, tinha ali, estava na tenra idade ainda, né? A bordo do navio ele leu a Eneida completa. Exato, e assim, há passagens na Eneida em que nós temos ali as famosas regatas, né, ou disputas náuticas. Não vou me recordar de cabeça qual é o livro da Eneida, não me lembro se é livro 4º ou livro 5º, quando Enéas faz a travessia de Cartago para a Nova Terra em Roma. Ele faz essa travessia de barco e há uma disputa náutica e etc. É um capítulo muito curioso, assim, e ele é inovador na literatura mundial. E é famoso pela sua sonoridade. Então o Virgílio, o absoluto gênio que era, ele procura emular naqueles versos, né, no ritmo dos versos, o ritmo das ondas do mar. Isso é uma outra coisa, é uma coisa curiosa. Mas Dom Pedro, muito sagaz, percebe isso e ele ficava caminhando pelo barco, enquanto o barco fazia a travessia de Portugal para o Brasil. É uma criança, né, de 9 anos de idade. Cabeça dele, assim, fluindo com milhões de coisas, imaginando heróis, etc. Mas os heróis que ele imaginava era Enéas. Esse era o herói dele, não era o Capitão América, esses heróis modernos, né, o Super-Homem. O herói dele era o Enéas. Então, ele teve contato com os originais da Eneida, em latim. Ele memorizou muito rapidamente as principais frases, as principais passagens, e ele era visto brincando no barco, declamando passagens da Eneida. Então não dá para dizer que uma criança, por mais impetuosa e brincalhona e tivesse a sua característica específica, tinha uma inteligência genial para poder aprender as coisas e várias línguas que falavam: inglês, espanhol, alemão, português, naturalmente. Italiano, ele era absolutamente fluente em italiano. E o latim, que era uma base. Aliás, o latim foi ensinado pelo Frei Arrábida, não? Foi, Frei Arrábida. Frei Arrábida é uma das pessoas que conta
essa passagem, né, de Dom Pedro brincando no navio tá. E declamando a Eneida. Nós já vamos falar sobre Frei Arrábida e os grandes mestres sacerdotes franciscanos do Rio de Janeiro, mas vamos ouvir agora, para ilustrar essa conversa, uma peça composta por Dom Pedro, que apresentamos no concerto do Bicentenário em Brasília com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, com a regência do maestro Cláudio Cohen. Uma abertura, é uma abertura sinfônica, não se sabe ao certo se havia algo mais acoplado, digamos, se fosse uma abertura. Quando a princesa Leopoldina escreve ao seu pai, ela manda essas duas obras, a abertura e um Te Deum. E então alguns entendem que fosse a abertura do Te Deum, mas ela parece ser mais uma obra estanque, uma abertura de uma possível ópera. A verdade é que no Rio de Janeiro era muito comum a ópera estava no auge nessa época, né? A ópera italiana, como na Europa. E se fazia muita coisa que se chamava de ópera aqui no Brasil. Na verdade eram operetas, ou às vezes nem tinha canto, era só música. Ou então abertura. A abertura virou uma peça sinfônica. Mas em todo caso, essa obra é interessante. E Dom Pedro, em 1831, já na Europa, depois da independência, tudo, ele teve a oportunidade de apresentar essa peça musical no teatro italiano de Paris, para os reis da França, né, em Paris, e lá estava o grande Gioachino Rossini, o nome mestre das óperas italianas da época, que assistiu, elogiou, gostou muito, e diz a lenda que até incentivou Dom Pedro a compor uma ópera da independência do Brasil. Tá aí uma ideia para se fazer, até pensei nisso. E depois o próprio Rossini rege, em outro momento, a abertura de Dom Pedro, mas não diz que é de Dom Pedro. Ele abre tocando e a população que estava, a plateia, achou que era uma obra original de Rossini e aplaudiram efusivamente, né? Ele escreve isso para Dom Pedro II anos depois, e relata o fato e pede a Dom Pedro II já, né, que envie alguns quilos de café do Brasil, que é excelente, né? Então nós vamos ouvir agora a abertura Dom Pedro I, Dom Pedro Alcântara.
nós ouvimos Dom Pedro I, com a abertura sinfônica, a abertura da independência, tem vários nomes, mas estamos falando com o Dr. Evandro Pontes aqui, uma conversa muito interessante sobre a independência, as coisas que antecederam a nossa independência do Brasil. Então, Dr. Evandro, o senhor fala dos pilares da independência, que está em um livro publicado. Poderia falar um pouco do livro, como é que a gente consegue o livro, quem estiver nos ouvindo? O livro foi feito pela FUNAG, que é uma fundação associada ao Ministério das Relações Exteriores, a convite do então presidente da FUNAG, o Roberto Goidanit, de quem eu acabei me tornando um amigo pessoal após a elaboração desse livro. Ele me ajudou muito com comentários e reflexões, falamos muito sobre a história do Brasil. Se tornou um grande querido amigo meu, e a ideia surgiu quando conversávamos em uma oportunidade específica a respeito de um outro trabalho que eu havia realizado, e por conta desse outro trabalho, da tradução de um livro de um professor israelense, eu comecei a pensar mais profundamente na questão das virtudes, especificamente das virtudes cardinais, né? E a doutrina católica, ela tem, por recepção da filosofia platônica, especificamente do pensamento de Platão, uma forma muito especial de tratar as chamadas virtudes cardinais, né? Que são 4 as virtudes cardinais: a coragem, a justiça, a temperança e a sabedoria. E a Igreja Católica trata de uma maneira muito especial essas virtudes cardinais e agrega essas 4 virtudes cardinais às 3 teologais, né? Que é fé, esperança e caridade, ou o amor. Mas não precisamos falar das teologais, vamos ficar só nas cardinais, porque é disso que se trata o livro. E pensando no processo de independência, que é um processo que eu já tinha tido contato antes, eu identifiquei que o nosso processo de independência, ao contrário de outros processos de independência, e principalmente se comparado com o americano, o processo de independência americano é muito bélico, né? É um processo de muito... De guerra, né? De um conflito militar mesmo. Sim. Né? O brasileiro é diferente, né? O nosso processo de independência, ele é completamente diferente, porque uma boa... as pessoas que aqui estavam no Brasil estavam alinhadas com uma boa parte dos portugueses que vieram para cá. Então nós tivemos vários portugueses trabalhando pelo processo de independência do Brasil. E aqui não se trata da independência de uma nação, mas era a independência de um projeto. Era manter vivo um projeto de vida que se engrava há muitos séculos na Europa e girava em torno da necessidade de se manter um regime regido por determinadas virtudes, sobretudo por conta das virtudes cardinais. Portanto, o ideal monárquico europeu, que os historiadores chamam de antigo regime, era um ideal completamente alinhado com o livro 4º da República de Platão. E o livro 4º da República de Platão, onde Platão discute e instrui os seus alunos a respeito de qual seria a melhor forma de se administrar uma nação, é nesse momento que ele começa a discutir a questão da justiça, e a partir daí ele discute as outras 3 virtudes cardinais. É uma passagem belíssima da República de Platão. E isso fica durante muitos anos. É óbvio que os historiadores eles omitem essa parte da história. Então, toda a monarquia europeia que começa do século IV, V para diante, até o surgimento da Revolução Francesa, principalmente as monarquias da Europa Central que resistiram à Revolução Protestante, essas monarquias elas se mantiveram muito arraigadas ao livro 4º de Platão, porque boa parte dos filósofos católicos bebia nessa fonte platônica. Então Santo Ambrósio, Santo Agostinho, aí mais tarde a escolástica de São Tomás de Aquino, ela bebe profundamente não só em Platão, mas principalmente em Aristóteles.
Aristóteles é um cara que sofistica bastante essa questão das virtudes cardinais no seu tratado sobre a arte política. Muito bem. O projeto, digamos assim, de independência do Brasil é um projeto de preservação dessa visão de mundo. Então, o Brasil seria, de certa forma, para as pessoas que vieram de Portugal para cá, e o Frei de Arrábida era português, Dom Pedro era português, Dom João VI era português, a Imperatriz Leopoldina era austríaca. Quer dizer, é um processo feito por várias culturas, pessoas de vários países, de várias origens. Num Brasil já começando a ser miscigenado com indígenas, com africanos. Exato. Então, quer dizer, aqui começou a se tornar o local ideal para dar continuidade a esse projeto que estava sob forte ataque e ruptura. Então, a derrota final de Napoleão é em 1815, 15 de dezembro de 1815, quando Dom João VI consegue fazer o chamado Reino Unido Brasil-Portugal. Ele devolve para Portugal aquilo que Napoleão tentou usurpar de Portugal. Portugal foi a última barreira de resistência ao bonapartismo. Interessante que o senhor menciona, e é o que se conhece, Reino Unido de Brasil e Portugal. Eu muitas vezes ouço assim, não Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Exato. Quer dizer, havia embutido nisso tudo uma ideia de que o Brasil seria o centro do reino. Acho que José Bonifácio falava isso, pensava isso, Dom João VI também, não? José Bonifácio não, ele nem estava aqui, né? Ele lutou na Revolução Francesa, lutou na Revolução do Porto, ele era um revolucionário, José Bonifácio era um revolucionário, era um lobo em pele de carneiro que atrapalhou bastante a vida de Dom Pedro. Mesmo, porque cultua-se tanto José Bonifácio. Isso é uma outra agenda liberal que se faz a respeito de um problema grave. Eu falava no começo do podcast a respeito de quem é o grande fundador do Centrão, então vamos dar nome aos bois. O fundador do Centrão é José Bonifácio de Andrade e Silva. Ele é o fundador do Centrão, ele é o tataravô do Centrão. Ele fez um mal muito grande para a política brasileira, investindo em uma política conciliatória. Já na Constituinte, ele queria trazer aspectos liberais para dentro de um regime que nascia antiliberal, né? Sim. Porque... Embora Dom Pedro tinha uma certa tendência ao liberalismo, ou não? Então... Que a gente vê isso nas cartas de Dona Leopoldina, com o pai, com a irmã. Isso é um aspecto interessante da gente estudar a respeito da formação política de Dom Pedro, né? Dom Pedro foi abordado várias vezes lendo tratados liberais, como o de Gaetano Filangieri. Ele era um profundo conhecedor de Filangieri. Ele leu Filangieri no original, os 3 volumes de Filangieri. Ele conhecia as reflexões de Edmund Burke no original, não tinha tradutor na época, então ele leu Edmund Burke em inglês, ele conhecia as reflexões e, obviamente, um homem que aprendeu Virgílio com 9 anos de idade tinha profundo conhecimento de filosofia estoica, enfim, de leituras católicas. Ele era extremamente pio, extremamente devoto. Olha. E o conflito que ele manteve, um conflito oscilante, né, com José Bonifácio, esse conflito estourava sempre que José Bonifácio se colocava de uma maneira mais pendente para o liberalismo do que para as ideias que Dom Pedro precisava preservar de seu pai, Dom João VI, que de liberal não tinha rigorosamente nada. Né? Ele era um tradicionalista católico. Então, o que acontece? O fato de Dom Pedro ter tido contato com essas matérias não significa que ele as endossava. Eu não vejo Dom Pedro endossando essas ideias. Muito pelo contrário. Né? Mas eu lembro que em uma ou mais das cartas de Dona Leopoldina, ela lamenta, ela se assusta. Ela lamenta porque, infelizmente, ele está tomado pelas ideias liberais, não sei, se referindo a Dom Pedro. Ela se assusta com as leituras que ele está fazendo. Ele vinha fazendo leituras, ele vinha sendo puxado por José Bonifácio para dentro da maçonaria, para dentro de ideias que eram essencialmente, rigorosamente anticatólicas, né?
José Bonifácio é um homem que já tinha tido duplo problema. Ele era reincidente no Tribunal do Santo Ofício, né? Porque enquanto ele se manteve em Portugal, ele se embrenhou em atividades acadêmicas ligadas aí a entidades ocultistas, esse tipo de coisa, que acabou respondendo de maneira negativa, né? Na sua... o quadro tem a Ordem de Cristo, né? A cruz da Ordem de Cristo, nos quadros de José Bonifácio. Né? José Bonifácio nunca se declarou católico, muito pelo contrário, né? Ele sempre se declarou, digamos assim, um ecumênico. Então, ele era maçom, então, enfim, não tinha... E ele era maçom profundo, muito praticante. E isso lhe trouxe, obviamente, conflitos. Já em relação a Dom Pedro, o fato dele ter tido contato com esse tipo de coisa, inclusive até existe uma passagem muito grande que as pessoas deixam de ler o caráter irônico dessa afirmação de Dom Pedro, né? Em que quem estava pilotando, digamos assim, a guinada da Assembleia Nacional Constituinte de 1823 para uma abertura mais liberal, aproximando a nossa Constituição da famosa LaPepa, a Constituição de 1812, chamada Constituição de Cádiz, foi o próprio José Bonifácio. E Dom Pedro várias vezes manifesta a sua insatisfação com esse resultado, porque isso não estava nos planos que haviam sido traçados por Dom João VI, seu pai, e que ele tinha o dever de executar. E aí, quando a Constituição é concluída em 1824 por um grupo fechado de juristas, ele ironicamente diz: queriam uma Constituição liberal, aí está, dele uma Constituição 2 vezes mais liberal do que eles queriam. Mas obviamente que ele foi irônico, porque dentro de um contexto em que você tem um poder moderador, tanto faz você ter um governo liberal. Sim, é isso que ele está falando. Então, sempre a última palavra para a moderação é do rei. Sempre que tiver um arrobo extremamente liberal, isso ocorre em vários períodos do Segundo Reinado, o regente vai colocar a coisa em boa vai colocar a coisa no seu devido lugar. Isso transparece em vários momentos, né, do Segundo Reinado, quando o pessoal começa a perder um pouquinho a mão das políticas liberais e Dom Pedro II retoma o curso das coisas, né? Muito bem. Bom, nós vamos falar ainda de Dom João VI um pouco e também de uma coisa que me despertou grande interesse e curiosidade, o convento de Santo Antônio, como que o convento de Santo Antônio entra na história da independência do Brasil. Mas antes, nós vamos assistir um trailer do filme documentário A Jornada dos Príncipes. Assistimos o trailer A Jornada dos Príncipes, no qual o Dr. Evandro participa com alguns depoimentos. E Dom João VI, Dr. Evandro Pontes, o que pode dizer em rápidas palavras, que o nosso tempo já está avançando, no contexto da independência do Brasil? Ele é um pilar da independência, não é? Ele representa o quê e por quê? Ele é o pilar principal da independência do Brasil, Dom João VI. Ao meu ver, ele é o grande artífice da independência do Brasil, Dom João VI. Dom João VI, que foi... era conhecido na época... Mas ele não era rei de Portugal? Como que ele ia querer a independência do Brasil? Então, a gente tem uma visão hoje muito curiosa, né? Eu vou invocar aqui uma das maiores figuras do pensamento jurídico brasileiro, que vai precisar fazer um corte que me deu branco agora. Galvão de Souza. Galvão de Souza. O Sr. José Pedro Galvão de Souza. O Sr. Galvão de Souza, ele tem uma análise jurídica muito curiosa, se eu não me engano, do fim dos anos 40, início dos anos 50, em que ele analisa o estatuto jurídico da colônia no Brasil, né? E ele chega à conclusão que não há hierarquia entre o território da colônia e o território português. Então, tudo é território do reino. Aliás, não há hierarquia. Dr. Evandro, existe uma tese do Dr. Tito Lívio Ferreira, no Instituto Histórico, saudoso,
de que não se pode falar em Brasil em termos de colônia. Era uma coisa só. Exato, com Portugal. Não é exatamente. Que era um cidadão de segunda classe, uma colônia, como eram as colônias belgas, francesas, inglesas, Perfeito. na África e até nas Guianas, que estão os paizinhos que nós temos hoje. A tese é do professor Galvão de Souza. Se não me falha a memória, a tese do professor Galvão de Souza. E quando a gente analisa juridicamente o que era o Reino de Portugal antes de 1808, a gente vai ver que não existe uma hierarquia. Não existe uma hierarquia entre o Rio de Janeiro, o então Rio de Janeiro, e Lisboa, Salvador e o Porto. Não existe uma hierarquia entre São Paulo e Minas Gerais. Então, dentro do território do reino, eram as várias vilas com a sua devida autonomia municipalista e que, em última instância, poderiam ter os seus casos revistos pelas cortes que ficavam sediadas em Lisboa. Na medida em que transferimos a sede da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, enfim, é meramente uma questão de espaço, mas isso não significa que o Brasil se sobrepõe a Portugal ou vice-versa. Sempre Brasil e Portugal foram parte de um único reino, de um conjunto específico de territórios. Embora, né? Com dois nomes, como aos estados, né? O Estado Brasil, o Estado Portugal, o Estado Algarves. Exato. Assim, eu vou dar um exemplo moderno e algumas pessoas vão entender perfeitamente o que eu estou falando diante do exemplo moderno que eu vou dar. Nós temos no Estado de Israel, por exemplo, a possibilidade de, em alguns determinados territórios, por conta de acertos, ajustes ou até de intervenções militares, de se proceder ao assentamento de famílias judaicas dentro de territórios que não são considerados ainda totalmente parte do Estado de Israel ou pertencem à autoridade palestina e etc. Se esses assentamentos forem incorporados ao Estado de Israel, não há hierarquia do Estado em relação ao assentamento. O assentamento é parte do Estado, como outro qualquer. Uhum. É uma nova cidade que está sendo incorporada àquele Estado. E também não há uma subcultura. Não há uma subcultura. Parte de uma cultura única. Exatamente. Então, assim, tanto quanto o assentamento israelense em terra palestina, que depois acaba sendo incorporado ao Estado de Israel, ele incorpora com plenitude jurídica e não há uma hierarquia para aquele assentamento, a mesma coisa era em relação, aspas, aos assentamentos no Brasil. Então eram feitos assentamentos com portugueses, com africanos, com nativos, com franceses, com italianos, com ingleses, né? Então, com austríacos, com gente do mundo inteiro que vem aqui. Interessante. Então, Dom João VI, talvez com grande estratégia, grande tino, inteligência, né? Ao contrário do que nós achamos que os portugueses não são tão inteligentes, né? E que o jeitinho é só brasileiro, ele pensa na independência do Brasil, mas já coloca Dom Pedro como avisa, né? Ele comunica a Dom Pedro, coloques tu a coroa nessa cabeça, a frase parafraseando um pouco, antes que um aventureiro faça. Ou seja, é melhor deixar entre a amizade familiar, inclusive, de Portugal e Brasil, como uma coisa única que vão se desenvolver de certa maneira autônoma. Seria mais ou menos isso? É um pouquinho mais simples do que isso, porque a cabeça... Dom João VI olha para essa situação como um todo, olhando para o sistema. O que ele quer é preservar o sistema, ele quer preservar o chamado Antigo Regime de avanços napoleônicos. Então, o que é a Revolução do Porto? Porque a Revolução do Porto é uma grande surpresa para ele. Para Dom João VI, esse problema já estava resolvido, porque em 1815, quando nós temos a União Brasil-Portugal como um reino unificado, e ele transforma aquilo num Reino Unido ao modelo do Reino Unido inglês, né? Ele está seguindo o modelo inglês naquele momento. Então, existe um Reino Unido com os territórios de Brasil, Portugal e Algarves, né? Mas isso não significa que ele está elevando o Brasil a uma categoria que antes era inferior. O Brasil nunca foi inferior a Portugal, e no momento em que o Brasil se torna a sede do reino, Portugal não passa a ser inferior ao Brasil.
Esse aspecto de irmandade é o mesmo. O que Dom João VI vê é que o Brasil e o território brasileiro acabam se tornando, digamos assim, o espaço mais adequado para a preservação de um sistema. Então, Dom João VI está muito mais preocupado com o sistema, bote a coroa na cabeça antes que destruam o sistema. Então, assim, não permita que o sistema seja destruído. Esse sistema, isso que estão chamando de antigo regime, do qual eu não vejo nada de pejorativo em relação ao nome antigo regime, ele é até bom. O antigo regime é bom, ele tem um aspecto positivo, né? Esse aspecto carolíngio, né? Do rei, do rei católico, guerreiro, que está ali para preservar as virtudes. E ele está como se fosse... Uma herança medieval até, né? Exato. E o Dom Pedro I, ele tem um pouquinho esse aspecto carolíngio, né? Na sua formação como guerreiro, como militar e como católico. Né? E até como, vou falar um português mais castiço, até como varão. Né? Ele tem na sua formação como varão conquistador em todos os termos. E ele é educado para para assumir essa postura, digamos assim. Conquistador mesmo. Assim. Guerreiro. Guerreiro, de ser um unificador, um guerreiro. Ele foi educado como um guerreiro. Então, o que acontece? Dom João VI, ele não está precipuamente preocupado com a questão territorial de um território. Lógico, ele tem essa preocupação, mas essa não é a preocupação principal. A preocupação principal dele é que o sistema seja preservado. Nós não podemos permitir que o bonapartismo prevaleça. Então, o que acontece com a Revolução do Porto? A Revolução do Porto, ela é, de toda forma, uma revolução bem ao modelo jacobino. Né? E o que acontece na Revolução Francesa? Quando os ânimos jacobinos se refreiam, sobe o verdadeiro rei absolutista. O verdadeiro e o primeiro rei absolutista. Na minha opinião, o primeiro rei absolutista se chama Napoleão Bonaparte. Esse é o verdadeiro absolutista. Ele coloca a coroa na própria cabeça. Ele é o absolutista de maneira plena, absoluta. O que acontece com Portugal? Uma emulação do que já havia ocorrido na França 30 anos antes. Tanto é que a tradição dos Bragança, desde da rainha Santa Isabel e até, acho que Dom João IV, com a consagração a Nossa Senhora, Portugal, né? e a rainha Santa Isabel, que era uma grande conciliadora, inclusive as brigas familiares que havia, né? Ela abdica, isso eu descobri na tradição oral de Santa Catarina, em favor do Espírito Santo. E ela oferece a sua coroa na igreja de Santiago, em Compostela. Né? Então, desde desse momento, os reis não tinham mais coroa, porque sentia-se que Portugal estava sendo governado por Deus, pelo Espírito Santo. Mas acontece uma exceção com Dom Pedro I. Esse sim vai ser coroado. Né? Talvez pelas palavras do pai, pelo que aconteceu com Napoleão, e para afirmar um pouco mais a posição de independência, a emancipação do Brasil. Eu não sei se a sua opinião é a mesma. O que acaba acontecendo, eu tenho uma visão mais sistêmica do que formal. Eu olho mais para o conteúdo das coisas do que para a forma. Então, ao longo de toda a historiografia brasileira, o que se procura fazer é olhar para a questão formal. Porque eu estou no território X e o território Y passa a ser outra coisa, então eu nomeio fulano de tal para lá ou para cá. E assim, o processo ele foi muito mais de preservação de um conteúdo formal, e esse conteúdo formal ele carregava uma forma de se fazer política, um respeito à religião católica que é refletido na Constituição de 1824, então, ou seja, aquele conteúdo foi preservado. Então, de certa forma, Dom João VI não conseguiu atingir plenamente as suas pretensões, porque ele perde um pedaço do seu reino para um dos seus filhos, que passa a ser o Napoleão português, que é Dom Miguel. Dom Miguel é o grande Napoleão português. Ele é o Napoleão português. Né? E aí, já é assunto para vários podcasts. Vários podcasts. Ele é o grande Napoleão. Dom Miguel, o irmão de Dom Pedro I, com o qual
entrou em lutas por uma questão justa até da coroa de Portugal, que estava com Dona Maria da Glória, brasileira, filha de Dom Pedro, e justa herdeira do trono. Mas esse é um assunto também interessante para uns podcasts aí um pouco mais adiante. Né, mas ele alimenta exatamente... É importante a gente enxergar esse processo de consolidação do sistema antigo na coroa brasileira em oposição ao que vai acontecer depois em Portugal, porque em Portugal acontece exatamente aquilo que evitou-se aqui no Brasil. Então olha o tamanho desse nosso herói, maestro. Evitou-se. O nosso herói, ele conseguiu diferir essa briga para o mais longe possível. Ele mandou essa briga de volta para o porto. Né? E ele poupou dos brasileiros esse confronto fratricida. Inclusive, que aconteceu em Portugal. Uma revolução absolutista, digamos assim, da parte do seu irmão ou meio-irmão, porque há uma história que fica para uma outra vez também sobre a paternidade de Dom Miguel. Exato. Né? E a morte de Dom João VI. Não percam os próximos capítulos, aí que tem muita coisa aqui interessante e curiosa, pelo menos. Uma forma com que Dom Pedro I anteviu que esse problema poderia acontecer no Brasil foi isolando o Brasil do andradismo. Então, no momento em que ele isola o Brasil do andradismo e ele faz com que a política se equilibre no Brasil, ainda que com o sacrifício de sua presença, Dom Pedro, para ele era suficiente, porque a política brasileira estava livre do andradismo. O problema aqui seria o andradismo. O andradismo seria a versão local do que aconteceu em Portugal, do miguelismo. Né? Então ele isola o Brasil, ele faz com que o Brasil se consolide, se desenvolva, e quando José Bonifácio retorna, o Brasil está muito, muito, muito estável. Ele não permite mais um avanço carbonário como que havia acontecido em Portugal. E o fato é que, talvez possa falar um pouco, Dom Pedro teve grande respeito e gratidão ao Porto, à população do Porto. Sim. É uma passagem linda, né? Contar um pouquinho dessa história, porque nós vamos receber agora, você talvez ouvindo nosso podcast, A Jornada dos Príncipes, né? Que está sendo gravado no dia, já que estamos falando de catolicismo, no dia da Assunção de Nossa Senhora. Exato, dia 15 de agosto. E é o segundo dia da jornada de Dom Pedro, há 200 anos atrás, saindo do Rio de Janeiro em direção a São Paulo para colocar as coisas em boa ordem, e depois vem todo o episódio maior da independência, como já tratamos aqui em alguns momentos. Mas, então, se poderia falar um pouquinho sobre essa gratidão, porque está chegando aí, ou já chegou, depende de quando você ouvir, no dia 23 de agosto, inclusive vai ser honrado com uma música Libertas Brasil, nós vamos ouvir um trecho também, que eu tive a honra e a satisfação de poder compor no Itamaraty, em Brasília. Então, o coração de Dom Pedro, que estava guardado lá no Porto, poderia contar um pouco dessa história interessante? Dom Pedro, ele era um homem apaixonado, obviamente, pelo Brasil, mas ele nunca deixou as suas memórias lusitanas de lado. Quer dizer, é um homem que ao longo de sua vida sempre procurou deixar claro, era um homem muito transparente, muito autêntico, né? Dom Pedro era uma pessoa muito autêntica. Então, pão, queijo. Exato, ele deixava as suas paixões afluírem, assim como as suas paixões mais positivas, também as negativas. Quando ele não gostava, ele deixava claro, né? Mas quando ele gostava, ele deixava isso muito claro. Então ele pediu que, assim que ele falecesse, que os seus restos fossem transferidos para o Brasil. Era a sua... Então, a última vontade foi que o coração ficasse no Porto. Exatamente, né? Esse é o detalhe. E o corpo ficou em Lisboa. Agora, eu não sei se havia... a disposição de última vontade de transferir... a última vontade para vir ao Brasil. O fato é que veio, né, em 72, quando inteiramos 150 anos da independência,
o corpo de Dom Pedro veio com grande solenidade, grande pompa. O presidente de Portugal veio a bordo do navio Funchal e toda a Marinha do Brasil recebeu no Porto do Rio de Janeiro, quando a nau chegou, veio velada a bordo com guarda de honra, com velas, e aí houve toda uma trajetória pelo Vale do Paraíba, foram a Pindamonhangaba, onde formou-se a guarda de honra. O corpo de Dom Pedro foi velado, isso em 1972, 150 anos após a independência, na igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, onde estão sepultados vários membros da guarda de honra que acompanhou Dom Pedro na jornada dele até São Paulo. Mas me parece, não sei se houve uma disposição, doutor Evandro, de última vontade de ficar. Faz sentido, né? Faz sentido. O desejo. Mas vamos falar do coração, então. O coração ficou o coração ficou no Porto. O coração ficou no Porto, enfim. Qual é a gratidão? O que o Porto fez na Revolução, ou pós-Revolução, ou nas guerras miguelinas, né? O Porto foi um ponto de resistência, né, ao miguelismo, né? Perfeito, então foi por isso, né? Foi um ponto de resistência ao miguelismo, né? Então, a relação dele com o Porto, que foi desenvolvida durante uma batalha, durante um conflito, fez com que se criasse um vínculo de amizade eterna daquele monarca com o povo do norte de Portugal, daquela região tão maravilhosa, né? Uma cidade tão linda. Porto é uma cidade tão linda, né? Meus avós, meu bisavô por parte de mãe, né? Um deles é do Porto. Então eu posso me orgulhar disso também. Uma sorte que o senhor tem na sua descendência, porque é uma região maravilhosa. E ele estabeleceu. Marques dos Santos. E assim, quem já teve a felicidade de conhecer o Porto reconhece uma identidade própria do povo portucalense, né? O povo portucalense é extremamente fidalgo, extremamente amável, receptivo. Todas as vezes que eu fui ao Porto, eu sempre fui atendido com muito carinho, com muita fidalguia. Não que em outras partes de Portugal não seja, mas a gente vê o português mais festeiro em outras partes de Portugal. E o português realmente fidalgo, arraigado às tradições. Ele é da região do Porto, da cidade de Guimarães, que é uma cidade que eu tenho muito carinho também. A cidade de Guimarães, no norte de Portugal, nós vemos ali um povo muito preocupado com as tradições e um povo ao mesmo tempo melancólico, né? Onde tem os fados mais bonitos de Portugal são do norte de Portugal. É um povo melancólico e ao mesmo tempo um povo muito fidalgo. E ele se identificou com o povo do Porto e pediu para que o seu coração ficasse eternamente na cidade do Porto, onde está hoje, na cidade do Porto, enquanto estamos gravando o podcast, e deve retornar ao Brasil para fazer uma visita ao Brasil no bicentenário da independência, agora nas próximas semanas. Dia 23, né? Ele vai ser apresentado no Itamaraty com música, com todas as honras de chefe de Estado, né? No Palácio do Planalto, ao presidente da República também, né? Haverá uma cerimônia, e depois há uma cerimônia no Itamaraty com a Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira, que vai apresentar a obra Libertas Brasil, uma fantasia sobre o hino da independência do Brasil. Eu tive a honra de participar desse projeto e acredito que vai ser uma coisa muito bonita, e fico contente porque a minha intenção era justamente homenagear e valorizar o nosso Brasil, a nossa história, que está sendo aí contada pelo Dr. Evandro Pontes, com grande propriedade, trazendo informações novas. Vocês estão ouvindo o podcast A Jornada dos Príncipes. E inscrevam-se no canal Malcolm Forest para continuar a receber notícias. Nós vamos continuar, se Deus quiser, com uma resenha de muitos momentos importantes. Estamos ouvindo o Dr. Evandro Pontes no podcast A Jornada dos Príncipes. Vamos continuar, o assunto é vasto, Dr. Pontes. Então, nós vamos continuar no segundo podcast, ok? Continuemos no segundo podcast. Obrigado, Malcolm. Foi um prazer. Obrigado.
Podcast A Jornada dos Príncipes, com o Dr. Evandro Pontes, falando dos pilares da independência do Brasil. Nós estamos agora numa segunda parte, vamos aprofundar os conhecimentos e toda essa visão panorâmica do que foi e o que é a independência do Brasil. Dr. Evandro Pontes, satisfação em tê-lo novamente. Muito obrigado. Fico à disposição, Malcolm. Agora eu gostaria de falar que falasse o Dr. Evandro sobre o Convento de Santo Antônio, qual a origem e qual a importância, enfim, e o papel na independência do Brasil. Perfeito, perfeito. Maestro, o Convento de Santo Antônio é uma das instituições mais antigas do Brasil. Ele foi erigido no início do século XVII, se não me falha a memória. E o local escolhido, onde está até hoje, se formos para a cidade do Rio de Janeiro, no Largo da Carioca, ficarmos de frente para o prédio da Petrobras no Largo da Carioca, à direita vocês verão uma construção, um convento antigo. Esse é o Convento de Santo Antônio, que tem as suas raízes, os primeiros pilares desse convento foram construídos no século XVII. São franciscanos. Exato, são da Ordem dos Frades Menores, né? O nome técnico é Ordem dos Frades Menores. A Ordem dos Frades Menores é a famosa Ordem de São Francisco de Assis, fundada por São Francisco de Assis, né? Um dos seus mais devotos seguidores, que foi Santo Antônio de Lisboa, para alguns, para outros Santo Antônio de Pádua, na Itália, do qual, né? Ele também pregou na Itália, fez milagres. Sim, na Itália também. Enfim, né? Santo do qual eu sou profundamente devoto, tenho um amor muito especial por Santo Antônio. Santo Antônio foi um dos mais dedicados frades menores. Muito bem. A maioria dos conventos dedicados a Santo Antônio pertencem à Ordem dos Frades Menores. A Ordem dos Frades Menores, ela é fundamental para conhecermos a história do Brasil, porque a nossa, como a gente gosta de dizer, o Brasil é o único que teve certidão de nascimento e batismo. É o único país da história da humanidade que teve uma certidão de nascimento por um tabelião oficial, Pero Vaz de Caminha, e uma cerimônia de batismo pelo Frei Henrique de Coimbra, que era pertencente à Ordem dos Frades Menores. Foram os franciscanos que estavam a bordo da caravela, da nau Capitânia de Pedro Álvares Cabral. Exato, exato. Então, os franciscanos tiveram um papel muito, muito grande, muito profundo, de trazer essa devoção, que é uma devoção. A Ordem dos Frades Menores tem uma forma muito especial de devoção a Cristo e a Nossa Senhora, muito especial, que faz parte da formação da cultura brasileira. Então, o modelo de devoção franciscana é parte da nossa cultura. Gostemos ou não gostemos. Independentemente é um fato histórico da aí profissão de fé, se segue uma igreja ou outra ou não segue, né? Isso está no DNA. Né? Exato. Digo isso para os historiadores laicos, para esses professores que são anticatólicos, etc. Goste ou não goste, isso é um fato. A Ordem dos Frades Menores, ela tem um aspecto muito especial de devoção que construiu toda a identidade do brasileiro. O brasileiro se identifica com a forma devocional franciscana. Então, a forma... Por que o brasileiro é alegre, é caridoso, é receptivo? Porque ele foi educado dentro de uma devoção franciscana. Não é ao longo de uma década. Ao longo de 500 anos nós recebemos essa devoção franciscana. A humildade, a humildade, liderança servidora, procurar, né, o pauperismo, que também é um pouco questionável em algumas situações, né, ou seja, a pobreza, né, eu prefiro dos bens materiais. Exato, eu prefiro tratar essa questão da devoção franciscana com o aspecto do desprendimento. Então você tem um desprendimento material em troca de uma apreensão espiritual maior. Do universo espiritual que é infinitamente grande. Você troca o presente material pelo futuro espiritual. Essa é a chave franciscana.
A chave franciscana é você trocar o presente material pelo futuro espiritual. Muito bom. Então, o brasileiro ele sempre teve isso no seu sangue, né? Na sua devoção. E na forma de interagir uns com os outros. É óbvio que boa parte do nosso meio acadêmico tem muita dificuldade de compreender, por exemplo, eu vou ter que falar a palavra, é uma palavra feia, mas nós vamos ter que falar. Os problemas da escravidão brasileira. Então a gente pega um grande antropólogo, que foi Gilberto Freire, quando vai escrever Casa Grande Senzala, ele sempre vai fazer comparações com a escravidão americana, que é um país construído sob devoção protestante puritana, com um rigor diferente da devoção franciscana, e ele não consegue aprender esse aspecto, mesmo sendo um grande antropólogo, porque ele fica longe da questão da devoção. Então, olha só, até onde a gente pode chegar, Malcolm. Quando a gente olha para a devoção franciscana sendo aplicada no dia a dia do Brasil, isso muda completamente as relações entre senhor e escravo. Completamente. Porque ambos estão dentro de um contexto franciscano. Sim. Então, isso vai ter um efeito sobre como o trabalho servil acabou gerando relações muito diferentes, relações raciais muito diferentes no Brasil. Então, a gente vê, digamos assim, essa nova orientação política, antropológica, falando de questões raciais no Brasil, que são uma verdadeira bobagem. Para um país que teve uma devoção franciscana, não tem como você reconstruir a história do Brasil, porque a história do Brasil ela é franciscana, ela é de devoção franciscana. Nós tratamos do revisionismo histórico. Exato. No podcast também, e do resgate histórico e entender as coisas dentro do contexto da época, com a cultura da época, com os valores da época. Então, enfim, né? Isso fica é diferente de tentar fazer... porque ecologicamente não era correto. Não dá para pensar assim 200 anos atrás. Né? Algumas coisas sim, exato. mas outras não. Né? O Brasil é um país essencialmente franciscano. De devoção essencialmente franciscana. Mas e o Daí, convento? dito isso, o que acontece? O convento ele surge lá no século XVII e ele vai se desenvolvendo como um polo muito poderoso de produção de sabedoria e conhecimento. Ali vinha gente, Malcolm, do mundo inteiro, vinha gente da Europa estudar com os padres do convento de Santo Antônio. Assim como vinha uma quantidade muito grande de gente para estudar com os padres do convento de Santo Antônio de Salvador, ou com o convento do Largo de São Francisco aqui em São Paulo, que depois gerou a Faculdade do Largo de São Francisco. Então olha quantos centros de cultura e saber foram desenvolvidos pelos frades e pelos irmãos franciscanos. Tão grande o nível de sabedoria, de cultura, de ensino. Exato. Como também, falando um pouquinho de Frei Galvão, cujo bicentenário transcorre esse ano também, da passagem a Deus, não é? Ele estudou primeiramente no seminário de Belém, jesuíta, na Bahia. E lá tinha mestres também fabulosos, mas o pai dele, Antônio também, Antônio, nascido no Faro, português, sabendo das manobras de Pombal, o que acontecia, a ordem ia acabar, né? Foram expulsos pelo Marquês de Pombal, que foi um déspota, na época Dom José I de Portugal, né? Depois Dona Maria colocou tudo em ordem, até a Dona Maria I, que vulgarmente se aprendeu nas escolas, aqui não sei bem porquê, de Dona Maria a Louca, que de louca não teve, ela teve uma depressão profunda no final da vida, que a deixou incapaz, mas isso acontece com todo mundo quando envelhece, né? Mas ela é conhecida como a viradeira, ela que virou a situação em Portugal, expulsou Pombal do governo e tal. Isso não cabe a gente entrar em todo esse detalhe aqui, nós já estamos falando bastante coisa. Né? A gente sempre retorna para essa luta da família portuguesa em manter o regime tradicional. E a tradição, exatamente. Exato. Mas então, Frei Galvão depois passa a estudar
no seminário franciscano, e ele se ordena no convento de Santo Antônio. Exato. Depois, em São Paulo, tem uma brilhante vida santa, com milagres, com fenômenos paranormais, e uma devoção até hoje, com pílulas, e muitas pessoas sabendo de milagres e recebendo graças. E eu também fiz um filme sobre a vida dele chamado Frei Galvão, o Arquiteto da Luz. Nós vamos falar isso em outra live, em outro podcast. Mas, enfim, ali era um centro de sabedoria, o convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, onde é o Largo da Carioca. Exato, né? exato. Está lá hoje. No topo do Lago da Carioca, lá em cima. Trazendo aquela sabedoria, talvez... Morro de Santo Antônio. Monástica, do tempo medieval. Exato, ainda. Né? Exatamente. Antes de Lutero, antes das reformas e coisa e tal, que tinham uma grande sabedoria. Os conventos eram centros de sabedoria, digamos assim. Né? Era um centro de preservação da cultura escolástica. Então, os frades menores eram reconhecidamente homens de muita erudição, muita cultura, um contato muito profundo com a música, um contato muito profundo até com a chamada filosofia leiga, né? Então liam várias línguas, eles tinham muito conhecimento do que ocorria no mundo, eram muito, como a gente gosta de dizer hoje, né? Eram homens muito antenados. Né? Eles sabiam o que estava se passando no mundo e eram pessoas que tinham não só uma devoção católica muito grande, mas um trabalho muito grande dentro da teologia, da filosofia, da sabedoria. O convento de Santo Antônio era reconhecidamente, digamos assim, ele era muito maior do que Harvard era para os Estados Unidos. Né? Era um centro de conhecimento na época. As pessoas vinham para cá. Como Salamanca, como Coimbra havia sido. Exato. As pessoas vinham para cá não só por conta da biblioteca gigantesca, e parte da biblioteca real acabou sendo transferida para lá. E os clérigos que vieram com a família real, sobretudo o clérigo principal, que foi o Frei de Arrábida, ele fez questão de não morar no Paço, mas ele pediu para ir morar no convento de Santo Antônio, que era uma honra. E o convento de Santo Antônio ele não tinha só o aspecto político, o aspecto da sabedoria, essas coisas. Não é que ele tinha um aspecto político. O que ele tinha era um centro de cultura, de saber, de reflexões. Bom senso também. Né? Exato, de bom senso. Mas era um centro espiritual muito importante. Então, a Imperatriz Leopoldina, por exemplo, era vista mais de 2 ou 3 vezes por semana, subindo as escadarias do convento para buscar confissão com algum padre. Ela se confessava regularmente, praticamente dia sim, dia não. Dom Pedro I ele se fazia presente todas as vezes no convento, não só para receber a orientação espiritual dos frades que ali estavam, mas também trocar ideias, né? Dom Pedro era muito jovem, 21, 22 anos, estava na flor da idade, tinha muita coisa ainda a aprender. Ele recebia aulas no convento de Santo Antônio, aulas de retórica, aulas não só de ciência política, de música. E na adolescência também, porque ele chegou com 9, 10 anos, né? Ele deve ter tido contato ali. Bom, Dom João VI tinha o hábito de assistir missas no convento de Santo Antônio com muita frequência. Então era um local que era muito bem frequentado. E essas orientações teológicas, espirituais, obviamente, elas acabavam avançando para o campo das políticas públicas. Então, Dom Pedro também se orientava, sobretudo, com o Frei de Arrábida e também com o Frei Sampaio, que era reconhecidamente uma figura genial na época, né? Era um homem genial, seus sermões eram muito respeitados, né? Sim. Então, aquele local se tornou um local seguro para que se pudesse ter reuniões e e onde se podia ter diálogos, digamos assim, isentos dessas colorações carbonárias, maçônicas e essas colorações, digamos assim, mais carregadas de aspectos revolucionários. Então, o convento, ele já desde o início, desde 1808, ele se torna um centro de troca de ideias. E isso vai até o fico. São 12, 13 anos de 1822, a fio de encontros. Então,
O próprio convento foi tratado na época como o útero da independência. Ele era conhecido como o útero da independência. Fora isso, Frei de Montalverne. São, assim, por lá passaram frades geniais, inclusive Frei Galvão. Frei Galvão, que chegou a frequentar esse círculo de intelectuais. Ele conhecia muitas dessas pessoas, talvez, não sei, não chegasse a ter conhecido, mas conhecia, certo? Seguramente porque ele ia de São Paulo ao Rio de Janeiro. Exato, e até o próprio Frei Sampaio. O Frei Sampaio, ele tinha um intercâmbio Rio-São Paulo na época. Ele dava aula de retórica no convento de Santo Antônio e no Largo de São Francisco. Então, ele ficava entre São Paulo e Rio de Janeiro. Em que época isso seria? Nós estamos falando de 1812, 1815, até 1817. Então, seguramente ele teve contato com o Frei Galvão, que morava... certeza. Morava no Largo de São Francisco. No Largo de São Francisco, né? E agora... O que eu soube, através de um cineasta, jornalista também, austríaco, o Sr. Gunther Fuhrmann, ele me contou que esteve no convento de Santo Antônio e que viu alguns documentos e provando que a decisão da independência do Brasil foi esboçada, a ata da independência foi esboçada dentro do convento. Sim. Então, isso nos leva a colocar o convento de Santo Antônio, com essas pessoas sábias, no protagonismo da independência do Brasil. Total, 100%. Existe uma engenharia de obra feita em torno da maçonaria, né? Que a maçonaria teria, de certa forma, sido a instituição que alimentou a construção da independência. Quem idealizou também, né? Exato, mas as datas não batem. Se a gente for honesto com as datas não batem. Então, por exemplo, o Grande Oriente do Brasil, ele surge em julho de 1822. E em julho de 1822, a viagem de Dom Pedro para São Paulo já está decidida. Tanto é que em Aparecida, a igreja de Aparecida já existia, era uma pequena igreja e tal. A devoção já estava bem difundida no Brasil, fazia mais de 100 anos. Em 1717, que foi o encontro da imagem, a 1817 são 100 anos. Então, em junho de 1822, já se sabia que Dom Pedro viria a São Paulo e passaria por Aparecida. Tanto é que fazem uma pequena reforma, melhora a igreja, inclusive causa muita polêmica entre os mesários, as pessoas que cuidavam da igreja, né? Os paroquianos que cuidavam. Então, é óbvio que a viagem foi planejada, não foi uma coisa também de última hora, em que Dom Pedro saiu a galope no dia 14 de agosto, deixou dia 13 a princesa como regente, né? Então, é o que bate com a sua informação, né? Exato. Então, quer dizer, o convento de Santo Antônio foi, digamos assim, a ponta de lança da participação da Igreja Católica como um todo, e a gente teve uma participação institucional. A maçonaria, ela não foi institucionalmente, não foi a instituição maçonaria. O que a gente teve foram algumas pessoas que participavam de ritos maçônicos. O próprio Frei Arrábida não pertenceu? Não, o Frei Arrábida não pertenceu. O Frei Arrábida de modo algum. O Frei Sampaio, ele chegou a ser orador em algumas sessões, chamadas sessões brancas da maçonaria. Não se sabe se ele foi iniciado ou não tem nenhum documento a respeito da sua iniciação em lojas maçônicas, mas sabe-se que ele chegou a frequentar algumas sessões abertas ao público, porque foi convocado como grande orador que era e etc. Sim, convidado. Exato, e ele chegou a fazer... importante também lembrar que na época, isso é antes da bula Sílabus, que é a bula que proíbe a participação de padres em ordens iniciáticas, né? Existia alguma recomendação esparsa, mas isso dependia de cada diocese. A diocese do Rio de Janeiro é muito curiosa nessa época, porque ela não existe como diocese, mas quem faz o papel de bispo da chamada diocese do Rio de Janeiro era o capelão da Casa Real, cuja indicação saía do próprio príncipe, né? O capelão da Casa Real, o príncipe indicava para o Papa e o Papa aceitava a indicação. E esse capelão da Casa Real, ele tinha às vezes de funções episcopais, e esse capelão da Casa Real acabou se desenvolvendo, foi consolidado anos mais tarde como a diocese do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Certo. Então, o que acontece? Dali também saiu o José da Santíssima Trindade, que foi o capelão da Casa Real, nomeado por Dom João VI antes dele voltar
para o Porto, na Revolução do Porto. Quando ele voltou para Portugal para lidar com as questões da Revolução do Porto, ele pediu para que o Papa nomeasse o então bispo de Mariana. Mariana era uma diocese, mas esse bispo José da Santíssima Trindade ele era da Ordem dos Frades Menores, portanto era franciscano, e ele tinha relações muito estreitas com os frades do convento de Santo Antônio. Então, Dom João VI, em comunhão com o Papa na época, ele faz indicações muito estratégicas, ele canaliza, digamos assim, as discussões até o ápice dessas discussões que ocorre no FICO, né? O FICO é gestado dentro do convento de Santo Antônio. Então, é obra do convento de Santo Antônio, o FICO. Olha, então só, o FICO, que é o momento da ficada de Dom Pedro no Brasil, que era chamado para a Europa, pelas cortes de Lisboa, mas ele decide ficar, por aclamação também pública. É o momento da ruptura de Dom Pedro com o sistema que está sendo implementado pelo Porto. Exato. De Lisboa. Né? Das cortes de Lisboa. Então, muito bem. Bom, é excelente, doutor Evandro. Eu só quiser concluir, nós já vimos um panorama interessante de tudo que aconteceu com os pilares da independência, que é título do seu livro. Também gostaria de saber como é que as pessoas podem adquirir o livro. É só entrar no site da FUNAG, para quem tiver interesse. Eu não ganho nada com isso, eu fiz uma doação dos meus direitos autorais para o governo brasileiro, não recebo um centavo por esse livro, com muito orgulho. Se a pessoa quiser a versão impressa, ela paga preço de custo, taxa de envio e etc. Não vou me recordar de cabeça quanto é. E a FUNAG, como é que se escreve? funag.gov.br. Tem uma parte que é lá a biblioteca da FUNAG, vocês podem procurar ou pelo meu nome ou pelo Pilares da Independência, vai aparecer. Quem não tiver condições de adquirir a versão física, o download do PDF é gratuito. Então vocês podem ler gratuitamente o meu livro online, ou se preferir uma versão impressa, é só pedir a remessa e os custos são todos por obra do governo. Né? Maravilha. Enfim. Muito obrigado, doutor Evandro Pontes, pela aula profunda, explanatória, investigatória também, né, investigativa de tudo isso que acontece na saga da independência, na jornada dos príncipes Dom Pedro, Dona Leopoldina e do príncipe regente também, Dom João VI, que são todos parte dos pilares da estrutura da independência do Brasil e, por consequência, do Brasil país, nação autônoma como temos hoje, juntamente com o convento de Santo Antônio. Mas, falando do convento, é a instituição, mas, sobretudo, os elementos, as pessoas brilhantes, eruditas, amorosas, que trabalharam pelo bem do Brasil. Padre Arrábida, Frei Arrábida, Frei Sampaio, não é? E tantos outros que, assim, fizeram... Frei Galvão. Frei Galvão, posteriormente, ou anteriormente, na verdade, anteriormente. Né? Então, para a sua despedida, por favor. Fico grato aqui pelo convite, espero ter atingido aí os propósitos elevados aqui do podcast, ter atendido as expectativas e partilho aqui a minha gratidão com os seus ouvintes, que é a plateia que, enfim, que é o personagem que mais importa, é os nossos ouvintes, né? Espero ter deixado aqui aos ouvintes o que eles estavam esperando. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado.